Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes da novelização do filme Uma Entrevista com Deus. O texto é do Robert Noland, mas é baseado no roteiro do Ken Aguado, né? Isso. E a gente tem aqui o prefácio do próprio roteirista e os capítulos iniciais. A premissa é forte, né? Um jornalista, o Paul Asher, consegue umas entrevistas exclusivas com alguém que, assim, afirma ser Deus. Exatamente, uma premissa em tanto. E o Ken Aguado conta no prefácio que a inspiração veio de uma viagem a Israel. Ele queria abordar a fé de um jeito mais humano, sabe? Como um drama. Não só para quem já acredita. A provocação dele é ótima. E se você pudesse entrevistar Deus, o que perguntaria? E o que ele perguntaria de volta, né? Que é talvez o mais intrigante. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é meio que desempacotar as ideias, os conflitos que já aparecem logo nessas primeiras páginas, focando nessas grandes questões: fé, dúvida, o sofrimento humano, tá tudo ali. Bora lá. Então, o livro nos apresenta o Paul Asher. Ele é jornalista, tá voltando do Afeganistão. E ele volta pesado, sabe? Carregando um trauma visível e aquela tal culpa do sobrevivente. Uhum. Aquele sentimento de por que eu voltei e outros não. Exato. E isso, claro, já joga uma tensão imediata no casamento dele com a Sarah. Pois é, o texto descreve bem esse conflito interno dele, tipo, a dificuldade de conciliar a brutalidade da guerra com a vida normal, a dificuldade de se reconectar com a esposa. É palpável. E tem um detalhe interessante, né? Ele tentando ajudar um colega veterano, o Matt, que também está sofrendo com estresse pós-traumático. Sim, isso é forte. Funciona quase como um espelho, né? Reflete as próprias batalhas do Paul, aquelas que ele não consegue nem nomear direito. E aí, no meio dessa bagunça toda da vida pessoal dele, caem no colo dele essas entrevistas. O cenário inicial é um parque. Chega um senhor, assim, bem vestido, e se apresenta como Deus, D-O-U-S. É uma cena bem curiosa, né? E a conversa que começa quase trivial, tipo, qual sua idade, rapidinho vai para umas questões teológicas bem cabeludas. Totalmente. Que tipo de questões ele joga na mesa? Ah, várias. A natureza de Deus, a Bíblia como a palavra dele. Mas aí vem o porém. Entendida e traduzida pelo homem. Existência do céu, Satanás, que ele diz ser superestimado, Superestimado. Como? mal personificado e esquece da nossa parte, né? Do livre-arbítrio versus a vontade divina. Ele usa até a analogia do xadrez para explicar isso. E claro, a pergunta clássica, por que gente boa sofre? E ele responde. Ou melhor, como ele responde? Então, muitas vezes é com outra pergunta. Ou com uma analogia como essa do xadrez, ele me entrega respostas prontas. Parece que a ideia é fazer o Paul pensar. E aí que o negócio fica interessante de verdade, né? Porque essa entrevista força o Paul a olhar para as próprias crises. O tal Deus sabe do casamento dele que tá por um fio, sabe do impacto da guerra nele. Exato. A linha entre o jornalista buscando a história e o homem buscando, sei lá, salvação, talvez, ela some ali. É como se a entrevista fosse feita pra ele, não só por ele. E o texto complica mais ainda, né? Porque depois a gente descobre que a crise no casamento é mais antiga. Sim, a cunhada dele, a Grace, revela que houve uma traição por parte do Paul antes da viagem para o Afeganistão. Isso adiciona uma camada enorme de complexidade à culpa que ele sente, ao perdão, à responsabilidade dele mesmo na situação. Não é só a guerra. Nossa, a coisa vai ficando mais densa. E nas outras sessões da entrevista, a tensão aumenta. Com certeza, a figura de Deus confronta o Paul sobre o que é fé, fala que fé é o processo, não o fim, e aí solta uma notícia bem chocante. O tempo do Paul tá acabando. Opa! Isso muda tudo. Muda tudo, cria uma urgência, um desespero. E isso leva a uma revelação sobre quem realmente é essa figura de Deus e o porquê dessa intervenção toda na vida do Paul. E como termina essa parte que a gente analisou? O material que a gente tem aqui termina com um fiozinho de esperança. O Paul e a Sarah se reencontrando, buscando uma reconciliação. E tem um epílogo do livro que é bem impactante. Ah, é? O que ele traz? Traz dados reais sobre suicídio, especialmente entre veteranos de guerra, e indica linhas de apoio. Isso ancora a ficção numa realidade bem dura, né? Mostra que as lutas do Paul não são só dele. É, pesado. Então, resumindo um pouco essa nossa análise inicial, o que a gente tira desses trechos? Olha, para mim fica claro como essas perguntas enormes, universais, sobre fé, dúvida, sofrimento, propósito, elas não ficam no abstrato.
Elas se misturam totalmente com as crises bem humanas e particulares do Paul. O trauma de guerra, o casamento desmoronando, a busca por sentido. E a interação com essa figura de Deus funciona como um catalisador. Exato. Um catalisador, um espelho, que força o Paul a encarar não só a teologia, mas a si mesmo. Suas falhas, suas dores, sua responsabilidade. E fica aquela reflexão, né? Como é que as nossas próprias crises, as nossas dificuldades forçam a gente a encarar essas perguntas difíceis? Ou às vezes a fugir delas. Pois é, e o que significa encontrar esperança ou até mesmo tentar ser um milagre para alguém, no meio da escuridão. O livro parece sugerir que essa busca, ela não tem fim. É um processo contínuo, né? Assim como a própria fé.